nós vamos estar tratando aqui de assuntos relacionados exatamente à dependência química. Seja a dependência de forma geral, seja a dependência química, a dependência de álcool, ou a questão da saúde mental também, porque você sabe que hoje há um processo de adoecimento da população, no sentido da saúde mental. Adoecimento mental da população. Sabia disso? Por isso que há tantos casos aí de depressão, tantos casos de ansiedade, é a população adoecendo. Não é? Quando você, por exemplo, está gripado, você vai e toma um remédio. Quando você sente uma dor de barriga, você vai e toma um remédio. Mas quando você tem um problema de saúde mental, você não procura um especialista. As pessoas não têm ainda essa visão. Não é? E para falar exatamente sobre todos esses assuntos, toda quinta-feira, nós estamos recebendo aqui o pastor Hudson Barreto, que é do grupo Atos Vida. O grupo Atos Vida, ele faz um trabalho belíssimo. E hoje, o nosso tema, vamos falar sobre o TUS. O que é o TUS? Transtorno por uso de substância. Pastor Hudson Barreto, prazer tê-lo aqui no programa. Muito bom dia, pastor. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os telespectadores da TV Metrópole. Muito obrigado por essa oportunidade tão rica de poder tratar de um assunto tão pertinente nesse momento. Pastor, a gente é que agradece em ter a sua presença aqui, porque eu sei que o senhor, sendo um especialista no assunto, muito pode nos ajudar a ajudar as outras pessoas também. E nesse espaço nós estamos criando aqui toda quinta-feira, eu acredito que nós vamos prestar um grande serviço, não somente a Caucaia, mas todos que assistem a nossa programação no Ceará inteiro. Pastor, eu lhe pergunto, primeiramente, essa nossa participação de hoje, entrevista de hoje sobre TUS, o transtorno por uso de substância. O que é isso? O que é esse transtorno? Pronto, na verdade, essa é uma nomenclatura, né, científica da área médica. Hoje, a linguagem médica, né, ela sempre está em mudança. Então, na verdade, o transtorno por uso de substância nada mais é do que a dependência química, do que a drogadição, do que a adicção. Né? São termos que são utilizados, mas nós podemos resumir dizendo que é a dependência química mesmo. É qualquer tipo de comportamento de uso compulsivo de alguma substância que traga problema para a vida do ser humano. Como é que o TUS, ou esse transtorno do uso de substância, ele é tratado exatamente nas instituições mantidas pelo Instituto Atos Vida? Pronto, na verdade, né, existem várias formas de tratamento. Né? Existe, por exemplo, os modelos de redução de danos, que é utilizado pelo governo federal, por exemplo, que é através dos CAPs, que são modelos, digamos, mais abertos, onde os dependentes químicos, alcoolistas, eles podem estar inseridos na sociedade e eles podem, inclusive, se busca uma tentativa de que ele continue fazendo um uso de uma maneira controlada. Já nas instituições que trabalham especificamente com o tratamento, nós utilizamos uma outra abordagem, que nós chamamos de abstinência total, ou seja, zero uso de qualquer substância que altere a mente ou o humor. Muitas vezes existe assim as escolas, né, que elas entram em conflitos sobre essas duas abordagens, como se a redução de danos fosse melhor do que a abstinência total, ou a abstinência total melhor do que a redução de danos. Nós, do Grupo Atos Vida, nós não acreditamos nessa divisão. Nós acreditamos que cada abordagem, se uma vida já é recuperada, já vale a pena haver investimento, sim, nessas abordagens. Então, nós acreditamos que o governo deve continuar, assim, investindo na RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Inclusive, Caucaia tem um CAPS-AD, um CAPS Álcool e Drogas, que é um equipamento aí do governo importantíssimo. Né? Mas nós, assim, do Grupo Atos, nós acreditamos realmente na abordagem da abstinência total. O que é isso, pastor Hudson? A abordagem da abstinência total é zero uso de substâncias. Nós não acreditamos que exista sucesso, que há sucesso, para um dependente químico tentar usar controladamente. Por mais que ele passe 10 anos sem uso nenhum, se ele triscar no álcool, na droga, daqui a 10, 20, 30 anos sem uso, ele vai voltar, ele não vai voltar do começo, ele vai voltar de onde ele parou. E aí aquela compulsão, aquele uso descontrolado, o descontrole da vida volta com muita força. Né? Já é uma doença tipificada pela Organização Mundial de Saúde, inclusive com aquela codificação, né, CID, né, que é Código... É a classificação internacional das doenças. Das doenças. A droga, o uso de droga já faz parte desse cenário, não é sim, isso? Sim, não somente através do CID, porque
A Organização Mundial de Saúde, ela utiliza o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, ou seja, qualquer médico, estando no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Japão, é o mesmo documento. Ele tem um livro que ele avalia pelos critérios, pelos sintomas, e ali ele classifica aquela doença. Só que existe também uma outra ferramenta utilizada pelos médicos, que é o DSM, que é o Manual de Diagnóstico da Saúde Mental, que é da Associação de Psiquiatria Americana, que essa daí é bem mais complexa, bem mais profunda, e ela realmente, hoje, ela é norteadora. É o DSM. Não estou entendendo. A gente está falando aqui de dependência química, no caso de drogas, e você fala de saúde mental. Qual é a relação? Quer dizer, o dependente químico, ele tem problema de saúde mental? Exatamente, né? Por exemplo, para quem, inclusive o próprio... Mas o dependente não acha que tem esse problema. Ele realmente não acha, e às vezes a família também não acha, né? E tem esse problema? Tem. Confirmado mesmo? A doença, o nome técnico da doença é transtorno mental e de comportamento devido ao uso de substância. Então, ele tem um transtorno mental, por exemplo, esse CID, né, que é a classificação da Organização Mundial de Saúde, ele classifica um dependente químico como uma pessoa, um ser humano que tem é portador de um transtorno mental e de comportamento devido ao uso de substâncias. Interessante, Marcos, que não é somente sobre múltiplas drogas. Aí lá tem a classificação. E nessa mesma classificação tem o uso dos solventes, dos inalantes, o uso dos barbitúricos, das medicações. E nessa classificação tem o café. Por incrível que pareça, o café. E aí a gente diz assim, mas o café, ele é um transtorno mental. Na classificação do CID, ela está no mesmo grupo. E aí a gente percebe, por exemplo, tem pessoas que quando não deixam de tomar o café, dizem assim, né? Rapaz, eu estou com tanta dor de cabeça porque eu não tomei café. Isso é um sintoma de síndrome de abstinência. Puxa vida, quer dizer que quem toma compulsivamente café várias vezes ao dia, ele tem esse problema? Ele torna-se um dependente. Existe uma dependência do café, a cafeína, que é uma droga estimulante dentro dessa classificação. Então, olha, o que eu tenho visto é que muitas das vezes, na maioria das vezes, essa abordagem da dependência química diz, olha o seguinte, eu já vi isso de especialistas, não é? O jovem, quando ele procura a droga, ele não é somente ele que está doente, é a família que está doente, não é? Ele é apenas um sintoma dessa doença. Mas não fala em doença mental. É doença familiar, problemas familiares entre pai e filhos, entre marido e esposa e tal, que vai refletir no filho, o filho se sente muitas vezes desamparado e vai procurar na droga uma maneira de compensar essas carências, não é? E você está trazendo uma outra abordagem de doença mental. Exato, exatamente. Por exemplo, pelo DSM-5, que é esse manual de diagnósticos, né? Eles têm 11 critérios de avaliação, vou citar alguns. Síndrome de abstinência, quando a pessoa usa e para o uso, ela tem problemas fisiológicos. Tolerância, a necessidade de usar cada vez mais substâncias para conseguir o mesmo efeito. Riscos, ela, mesmo sabendo que ela está colocando a vida dela em risco, em ambientes sociais, por exemplo, em locais de periculosidade, pode ser presa, pode ser assassinada, mesmo assim ela continua no uso. Problemas familiares, né? Percebendo que está perdendo a família, que está perdendo os filhos, está perdendo o amor da esposa, que está perdendo grandes responsabilidades como o trabalho, mesmo assim ele continua. Então, o DSM-5, ele tem 11 critérios, e se esses critérios forem 2 critérios apenas durante 12 meses, ele já é classificado como uma pessoa portadora de TUS, que é o transtorno pelo uso de substância. E aí ela tem uma classificação de nível leve, moderado e grave, né? O leve é de 2 a 3 sintomas, de 2 a 3 critérios. O moderado é de 4 a 6 critérios. E acima de 6 é considerado grave. Então, DSM-5, ele tem todos esses manuais. Já o CID, que é essa outra ferramenta da Organização Mundial de Saúde, elas são 9 critérios apenas. E se você tiver 2 critérios do CID durante algumas semanas ou alguns meses, também você é considerado como dependente químico. Agora, existe uma vantagem nisso daí, porque, por exemplo, hoje tem pessoas que já recebem benefícios, né, por exemplo, do INSS, por serem portadores dessa doença, e muitas vezes elas têm a necessidade de serem afastadas do ambiente de trabalho e até do ambiente social, porque já estão colocando as suas vidas e a vida de outros em riscos. E aí é onde entra o Grupo Aduzido. Na unidade 1,
nós oferecemos a internação involuntária, que é uma internação, né? Existe um padrão legal, né? Existe uma normativa de autorização para esse trabalho, o Ministério Público acompanha o nosso trabalho, o Conselho Regional de Medicina acompanha o nosso trabalho, nós somos fiscalizados, a Anvisa acompanha o nosso trabalho, então nós temos várias instituições que fazem esse acompanhamento, então nós somos autorizados, legalmente autorizados, a prestar esse serviço de internação involuntária, ou seja, contra a vontade do dependente. Eu conheço com o pastor Hudson Barreto, nós vamos, ao longo dessas próximas semanas, sempre na quinta-feira, vamos realmente aprofundar esses temas, tendo em vista a abordagem feita pelo Instituto Atos Vida. Como é que esses temas são tratados exatamente no Instituto, não tratamento de pessoas, né? Não somente dos dependentes químicos, dependentes do álcool, mas também da questão da saúde mental. Mas aproveitando a sua participação aqui, pastor, eu gostaria de encerrar nossa entrevista com um outro assunto. É que ontem foi o dia dedicado ao autista, né? Exatamente. As famílias autistas, né? E eu vejo que o senhor veio de azul, que tem tudo a ver com os autistas. Quer dizer, isso foi coincidência ou foi uma homenagem? Foi proposital. Na verdade, é uma maneira de homenagear, né? Esse grupo tão especial da nossa sociedade, que são os autistas, né? E também as famílias atípicas. Ontem eu estive no Ministério Público, na PGR, né? E nessa unidade, no auditório da PGR, e lá, PGJ, na verdade, lá na PGJ, Procuradoria-Geral da Justiça, do Ministério Público, ali no Cambeba. E lá nós tivemos, assim, foi o lançamento dessa cartilha, que inclusive eu quero te presentear, Marcos, aqui para todo o grupo aqui da TV Metrópole, né? A cartilha que foi lançada ontem, porque, na verdade, existe ainda muita dúvida e muita coisa para ser aprendido acerca do autismo, do TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? E ontem foi o dia 2 de abril, comemorado, né, celebrado o Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo, que é para também evitar a questão... Quero te presentear, tá bom? Não. E aqui nós temos um outro documento do Ministério Público que contém todos os principais números e serviços prestados pelo Ministério Público. Quero te presentear também. Legal. Tá bom? Muito obrigado. Então, no dia 2 de abril é comemorado, né, celebrado esse dia de conscientização internacional sobre o autismo. E nós, né, o mês de abril também é o mês azul, chamado mês azul, por isso que eu vim com esse terno especial, em alusão a esse público tão especial, né? Lembrando que o autismo ele não é doença, diferente do transtorno pelo uso de substâncias, né? O autismo ele é uma condição neurológica, né? É uma condição do neurodesenvolvimento. E muita coisa tem que ser aprendido sobre isso. E nas semanas que antecedem aí, né? Nós iremos trazer profissionais aqui, o Grupo Atos Vida vai disponibilizar profissionais, especialistas nessa área. Lá também nós oferecemos tratamento psicológico, psiquiátrico, para os autistas e para os seus familiares, né, de um modelo ambulatorial, né, nós não temos internação para esse público, apenas no modelo ambulatorial. E nós traremos, sim, os nossos profissionais para estar trazendo mais clareza sobre esses conteúdos relacionados ao autismo. Excelente, excelente pastor Hudson Barreto, presidente aí do Grupo Atos Vida, que faz um trabalho belíssimo. Vocês vão conhecer aqui muito mais sobre exatamente o Grupo Atos Vida ao longo das próximas quintas-feiras. Pastor, muito obrigado, um abraço para você e muito bom dia, pastor. Muito obrigado, Marcos, obrigado a todos os telespectadores.